Bem-vindo à Comissão Executiva. A crise não poupou a educação e os efeitos já se sentem. O Ministério da Educação e Ciência foi obrigado a contratar menos professores e outros técnicos e a controlar todo o tipo de despesas. O ano letivo, que começa oficialmente esta quinta-feira, promete não ser fácil. Da primária ao ensino superior, as dificuldades multiplicam-se. Para falar de educação, contamos nesta Comissão Executiva com o professor universitário Santana Castilho e com o professor Pedro Vassalo, nosso comentador habitual das segundas-feiras. Bom dia, obrigada aos dois pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Santana Castilho, comece por si para nos dar, na sua visão, um retrato do que é que vai ser pior este ano em matéria de educação em Portugal. Previa que essa pergunta surgisse e, para ser económico, coisa que não é de facto uma característica minha, tenho aqui uma lista. O que é que vai ser o ano letivo? Vai ser um ano letivo em que o matemático Nuno Crato não terá menos por menos a dar mais. Vai ter menos por menos a dar muitíssimo menos. Menos 297 escolas e 300 escolas a seguir irão fechar. E é curioso aqui que o Ministro, logo no início do mandato, anunciou ao país que suspendia o encerramento das escolas. Eu tive a oportunidade, nessa altura, de referir num artigo no Público que aquela era uma medida, enfim, para enganar o país, uma vez que as escolas iriam mesmo fechar. Está aqui, de facto, falava-se de 600, suspendeu e agora, de facto, já estão fechadas 297 e vão fechar mais 300. Depois temos menos 5 mil professores contratados, temos uma coisa que é absolutamente caótica para o país e que não está analisada, nem tratada, nem encontrada uma responsabilidade política por isso. Refiro-me a 55 mil professores que concorreram, dos quais só 12 mil têm contrato. Dir-me-ão, bom, mas não é possível contratar e empregar toda a gente. É verdade, eu direi, mas era perfeitamente previsível este excesso de professores e durante anos e anos andámos a fazer nada para o evitar. E isto significa, em números redondos, em média, 22 mil euros por cada um dos docentes formados, pagos pelo erário público. Evidentemente, estou a falar dos custos diretos do Estado. Não estou a falar da alimentação, dos livros, de tudo isso que são custos das famílias e dos próprios. Bom, temos psicólogos, técnicos especializados para toda uma série de trabalhos nas escolas impedidos de serem contratados pelas escolas. Temos as verbas da ação social escolar que as escolas nem sequer conhecem. Enfim, sabemos que, de facto, todo o país vive de cortes, são cortes anunciados diariamente, constantemente, cegos do meu ponto de vista, mas as escolas nem sequer conhecem os cortes que vão ter nas verbas da ação social escolar. Aqui, curiosamente, há um item que é importante. Como sabem, as famílias, enfim, com debilidade económica, podiam comprar os livros através de um financiamento das escolas. Esse financiamento foi cortado, portanto, as famílias têm que pagar diretamente os livros, que são, como todos sabem, têm um custo altíssimo e que é bastante relevante nos problemas de debilidade económica das famílias. Li na imprensa, mas a informação que tenho não me permite dizer que isso já terá sido resolvido em parte, mas parece que há pelo menos uma tentativa de resolver. Temos um aumento de turmas de 24 para 26 alunos. É evidente, há por aí quem diga que isto não tem influência nos resultados escolares. Eu rio-me quando ouço isto, parece-me que é do bom senso que, de facto, quanto maior for o número de alunos nas turmas, pior são os resultados expectáveis. Isto tanto mais que há um estatuto disciplinar do aluno que torna as escolas reféns de meia dúzia de pequenos delinquentes que ninguém afasta das escolas, porque temos um outro problema chamado a obrigatoriedade do ensino, que poderemos aqui discutir. Temos a avaliação do desempenho, que é
uma farsa que continua. Isto também que se fez vamos ter a oportunidade de discutir. É o prolongamento do modelo de Maria de Lourdes Rodrigues. Temos uma coisa desastrosa que revela toda a ideologia e toda a ausência de sentido humano deste governo. Estou a referir-me a cortes drásticos no apoio às crianças deficientes. Temos como novidade um programa do ensino português que entra em atividade, digamos assim, este ano e que foi qualificado pelo Ministro, e cito, como inútil, mal organizado e palavroso, e, no entanto, está aí em funções. Claro, dir-me-ão, mas tinha que entrar. Eu direi, bom, mas o Ministro consciente não dizia isto, porque, como é evidente, veja o que são as escolas e os professores, que são coagidas, por um lado, a aplicar um programa em relação ao qual o responsável político máximo diz isto. Bom, e não vou, de momento, dizer mais, mas, de facto, o panorama é desastroso. E se vir depois o que o Ministro Nuno Crato disse na última entrevista ao Expresso, não vou citar agora de momento, mas tudo aquilo que foram problemas concretos e lhe foi perguntado, a resposta foi invariavelmente a seguinte: não sei, vamos pensar, vamos ver. Portanto, é o resultado de uma coisa que é evidente. Chega-se ao governo sem uma ideia concreta, sem um trabalho de casa feito, para lançar mão a um sistema que gasta um pouco mais do que 5 mil milhões de euros, e aproveito aqui para corrigir, ainda há pouco vi na imprensa, julgo que no Diário de Notícias, uma comparação entre a Finlândia e Portugal, onde se dizia que o país gastava 6% do PIB, 6%, o que é uma mentira rotunda. O país está a gastar, nesta altura, pouco mais que 3% do PIB em educação. Mesmo assim é uma quantidade de dinheiro. E calmo de momento. Pedro Vassal, este tema eu sei que é particularmente querido. Falámos aqui ao longo dos últimos tempos da governação de José Sócrates também, da forma como devia e podia ser conduzido o ensino. Olhando para já para o ensino como um todo, está decepcionado com esta forma de condução do Ministério de Nuno Crato? Não. Ou não? Não, nem por isso. Eu acho que tudo tem a ver um bocadinho com as expectativas. Nós tivemos eleições há 3 meses. Julho, agosto, setembro. Fiz agora pouco mais de 3 meses. E eu acho que as pessoas, depois de cansadas, de facto, o governo do engenheiro José Sócrates foi descalabro nacional. E na altura, nas eleições, dizia-se que o país desceu tão fundo que vai levar muitos anos a pagar. Eu acho que as pessoas diziam isto, ouviam isto, mas de facto não o assumiam e não se compenetravam que isto de facto tinha que ser assim. Ou seja, a atrapalhada foi de tal ordem que para pôr o país minimamente a funcionar vão ser levados anos e, sobretudo, vão ser precisos muitíssimos sacrifícios. E quando se fala de sacrifícios, fala-se de sacrifício a nível fiscal, fala-se de sacrifício a nível de manuais escolares, de passos sociais, no IVA da água, do gás, da eletricidade, enfim. E eu acho que as pessoas ouviam isso em campanha eleitoral e que o país estava muito mal, mas não percebiam muito bem que aquilo tinha mesmo de facto a ver com elas. E quando na altura do engenheiro José Sócrates se dizia que íamos todos nós pagar por isso, enfim, achava-se que não era bem. Havia de ser mais alguém, havia de ser outra pessoa ao lado, havia de ser uma empresa pública e tal. E agora está-se a verificar que assim não é. O caso, e portanto, há aqui uma questão da expectativa, o professor Santana Castilho, é uma questão da expectativa que se julgava que de repente, com uma nova eleição, com uma nova maioria e com um programa, que as coisas iam mudar. Mas as coisas não mudam do dia para a noite. Eu acho que um dos problemas é alguma criancice de nós todos, é pensar que nós em 1 ano ou 2 anos vamos mudar Portugal. Não vamos. Isso vão ser precisos 4, 5, 6 anos. Na melhor das hipóteses, em 2015 estamos com 0,5% do déficit orçamental. Na melhor das hipóteses. 2015 é daqui a 4 anos. E é em dezembro. Portanto, é daqui a 4 anos e se as coisas todas correrem bem. Portanto, quando de repente começam a aparecer estas medidas,
nós ficamos todos um bocadinho incomodados. E ficamos todos, enfim, do norte a sul, quaisquer que sejam a classe social ou etária, eu tenho visto as pessoas a protestar muito, e com razão, porque de facto a carga fiscal é enormíssima, porque de facto eu tenho filhos, quer dizer, estou a pagar os manuais escolares, eu sei quanto é que eles custam, mas não poderia ser de outra forma. Relativamente aqui, a educação tem um problema suplementar. Acha que estes cortes não podiam ser feitos de outra forma? Sabe é que se calhar há pessoas que também se queixam de não se vislumbrar uma estratégia. Mas ouça, sabe o que é? O problema é este. Porque senão não sairemos desta situação. O governo, eu não tenho nada a ver com este governo, não tenho pretensões, enfim, estou aqui a defender uma causa que não é minha, é só portuguesa. Nós, quando o Ministro das Finanças, ou o Primeiro-Ministro, ou o Ministro da Educação chegaram ao governo, por isso simplesmente qual era a expectativa? Não havia dinheiro para amanhã. Mas não havia dinheiro mesmo. Não é fingir, não é pretender que... não é adiar um pagamento, não há. E o facto de não haver dinheiro tem que se começar a cortar em tudo que mexe. Os cortes são secos, claro, isso é o problema. O problema de chegarmos a certa altura é que a certa altura, se a pessoa chega a casa e não, pura e simplesmente não tem dinheiro, corta tudo o que mexe. Tudo aquilo que não é indispensável à vida. E o que é que acontece? Nós temos, como a pessoa sabe melhor do que eu, na área da educação, aquilo são, já nem sei quantos sindicatos é que o Comunista tem que funcionar. São centenas de milhares de professores. São milhares de alunos, são milhares de escolas, quer dizer, é um ministério mastodôntico. Chegar lá e, de repente, não ter dinheiro para pura e simplesmente nada, tem que se começar a cortar onde mexe. E mais, o problema da educação, e eu sempre fui gerente também numa escola, o problema da educação é que os cortes têm que ser feitos ao longo do ano. Quer dizer, não se pode, a meio do ano, de repente, mudar as regras do jogo. Não se pode alterar muitas cadeiras, não se pode, de repente, começar a fechar muitas escolas. Eu sei que fecharam algumas, e bastantes. Não é isso. No Ministério do Comércio, no Ministério da Defesa, pode mudar as coisas a meio. No Ministério da Educação é muito complicado, porque quando arranca o ano letivo, já tem que estar tudo preparado antecipadamente. E, portanto, não é muito fácil fazer essas escolhas. Eu reconheço que o professor Santana Castilho tem razão quando foi da entrevista do professor Nuno Crato, mas é óbvio que quando se vai para o governo, ninguém sabe exatamente quais são as medidas a adotar, até porque nós cá em Portugal não temos como por exemplo existe noutros países, nomeadamente na Inglaterra, que é o governo de sombra, que é a oposição que está permanentemente em contacto e sabe o que é que se passa na realidade e permite tratar uma estratégia assim no dia em que entrar para o Ministério. Cá em Portugal isso não acontece, mas eu calmo que sei que as pessoas também Quer contrapor, é assim, era impossível neste contexto fazer de uma outra forma? Claro que era possível. Por exemplo, há outros exemplos com igual dimensão, com as dificuldades assim no ensino, que pudessem até ser reportados para Portugal sem grande moça? Repara. Não se começar a testar aquilo que não se conhece e partir-se para aquilo que efetivamente já fez sucesso. Eu ficaria aqui com uma semana de programas só para comentar as afirmações que foram feitas pelo meu ilustre companheiro de debate. Vou tentar ser sintético. Foram ditas aqui uma série de coisas com as quais eu não concordo em absoluto. Vejamos. Em primeiro lugar, o país vive numa emergência financeira. O professor Vassal referiu que se chega... já foi professor, eu faço essa confusão. Peço desculpa. Se chega ao governo sem se conhecer as coisas. Bom, mas chega-se sem se conhecer as coisas porque não se faz o trabalho de casa e, exatamente, se não se conhece, não se vai para o governo. Quer dizer, uma pessoa que assume ir para o governo sem saber da pasta que vai tratar... Ninguém conhece o Ministério da Educação. Bom, eu conheço profundamente. Conheço profundamente e tive a oportunidade, por exemplo, de esclarecer bem o atual Primeiro-Ministro de como estava o Ministério da Educação e quando ele me pediu para lhe prestar colaboração no estudo de uma série de problemas, houve imensos estudos que eu tinha feito, sobre os quais lhe falei, e mesmo em sede de concepção do programa do Governo, insisti variadíssimas vezes para que os estudos económicos que eu tinha feitos fossem apreciados, fossem entrusados com outras medidas que estavam a ser tratadas, e isso nunca aconteceu.
Mas, por outro lado, todo o país ouviu o Primeiro-Ministro dizer o que é que ia fazer quando chegasse ao governo. Portanto, tudo aquilo que me diz das duas, uma. Ou ele mentiu despoderadamente quando disse que não fazia tudo aquilo que está a fazer agora, ou então não conhecia aquilo que estava e não devia de ter prometido. Mas deixe-me pôr-lhe só mais 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes. Diz-se hoje que temos que cortar em tudo o que mexe. Digo eu. Sim. Mas não está sozinho. Basta ver, por exemplo, o próprio Ministro das Finanças, não disse por essas palavras, mas disse impávido, com um rosto muito menos expressivo do que o seu, sem que um músculo na cara mexesse e sem que lhe caísse o estúdio em cima, disse que eu tinha incorrido na dívida e que a tinha que pagar. Claro. Ora, eu não é claro, é que para mim não é nada claro, eu não incorri nada na dívida. Eu há 6 anos que escrevo denunciando os disparates que o governo do PS estava a fazer. Eu não incorri e a esmagadora maioria dos portugueses não incorreram. Há um conjunto de políticos que há, pelo menos, para não irmos mais atrás, 15 anos, que andam a endividar o país criminosamente, sem que o país e sem que o sistema político e sem o que quiserem, sequer sem que a recente lei de responsabilização civil dos políticos produza qualquer efeito, têm andado a fazer autênticas barbaridades e a gastar e a fazer autênticos crimes financeiros. De acordo. Ora bom, ainda bem que estamos de acordo. Quer dizer, isto não é democracia, isto é uma falsa democracia. Isto é uma falsa democracia. Só que eles ganham as eleições. Com certeza. Alguém votou nele. Com certeza, não estou a dizer o contrário. Mas eu sei o que é que estou a dizer quando digo que é uma falsa democracia. Bem. É que o nosso sistema político permite, por exemplo, eu não me posso candidatar a Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro sai, como sabe, nós não elegemos um Primeiro-Ministro, nós elegemos um partido político. Sim. Ora, pessoas filiadas em partidos políticos teremos o quê? Nem chega a 4% dos portugueses. Não faço ideia. Portanto, sim, mas é à volta disso. Portanto, escolher um Primeiro-Ministro que provém do partido político eleito é escolher uma pessoa de entre 4% dos portugueses. Eu não gosto desta democracia. Depois, tudo bem, mas o que eu estou a dizer é que é um sistema que não funciona. Depois o que é que vemos? Vemos que a história dos últimos 30 anos é uma alternância entre 2 forças políticas que são igualmente responsáveis pelo descalabro do país, porque têm rostos, estão lá, sabemos quem é. Igualmente não acho, mas acho que sim. Poderei concordar consigo, mas são cumulativamente. Ok. Este é o problema do país. E agora o que é que nós temos? Temos esse paradigma. Tudo o que mexe, abate-se. Quer dizer, provavelmente em 2015 temos o déficit reduzido e temos os portugueses, se calhar, abatidos, não é? Agora. Não é agora. É que isso é como o cavalo do espanhol. Quer dizer, vamos cortando a ração e há um dia que quando o cavalo já se estava desabituado de comer, morreu, não é? Eu não sei se isso não vai acontecer. Não vejo a economia a funcionar. E depois, sobretudo, há uma coisa que a mim me dilacera. É que, de facto, há responsáveis. Eu não queria meter as pessoas no campo pequeno, mas queria políticos, que fossem políticos, não técnicos. Quer dizer, aquelas coisas que se aprendem nos research team dos bancos e nessas coisas todas. Aliás, a economia é provavelmente a ciência, se é que é uma ciência, que mais erra nas previsões que faz. Mas todas essas coisas que se fazem nesses areópagos, depois aplicadas às pessoas reais, supõem um político a fazê-lo. E aquilo que eu vejo é que esta gente não tem alma, não tem coração, quer dizer, são técnicos, são contabilistas. Para fazer isto, cortarem tudo o que mexe, um bom contabilista chega. Deixe-me só concluir, eu calmo já de seguida. Há tempos, o ex-ministro Vítor Crespo, quando foi uma vez confrontado com o problema do analfabetismo em Portugal, tratou um pouco nessa linha. Bom, a solução é esperar que os analfabetos morram. Provavelmente a solução desta gente é esperar que as mulheres passem a adotar o aborto como meio anticoncepcional, é, de facto, dizer para que vamos salvar um sujeito que tem um problema cardíaco ou um fígado para transplantar porque está quase a morrer, que morra. É, de facto, mandar os portugueses andar a pé, é continuar a engordar a parque escolar com o aumento agora da tarifa de eletricidade
17% do IVA quando as escolas não têm dinheiro para pagar a eletricidade e a Parque Escolar instalou sistemas de refrigeração completamente obsoletos e está agora a cobrar rendas às escolas. Enfim, a Parque Escolar é um crime do ponto de vista pedagógico. E é, do ponto de vista financeiro, é outro crime, outra aberração. Bom, e vou-me calar, mas de facto não concordo nada consigo. Vou-me calar para não monopolizar. É que não disse nada daquilo que se pode dizer e que se pode sustentar. Mas, é que um governo tem que gerir pessoas. Um governo não pode gerir números. Andamos há décadas a contrair este déficit, agora queremos reduzi-lo de chapéu na mão e com vénias à Europa, queremos reduzi-lo num par de anos. Não pode ser, não é assim. Mais ainda, estamos a fazer mais do que a Troika exigiu que se fizesse. Vamos lá ver uma coisa. O problema aqui é o seguinte. De facto, para cortar cegamente, como a sua pessoa diz, não é preciso um político, é preciso um contabilista. Que é o que temos. Mas é que há aqui... Está bem, mas isto tem fases e tem passos. Como é a questão da educação, e a sua pessoa sabe, e eu... nunca fui professor, mas fui estudo de uma escola e sei um bocadinho como é que isto é. Ao princípio, só para falar no caso da educação, quando se lança o ano letivo, há coisas, por princípio, que não é possível fazer. Não é possível fazer a meio do ano letivo. É possível preparar o próximo ano letivo, e às vezes mesmo assim é difícil, porque há coisas, conteúdos, etc., que não é fácil mudar de um ano para o outro, mas é um processo a prazo, sempre. O problema é que nós estamos... e perdoa-me agora aqui, o Sr. Professor está a olhar um bocadinho para este Ministério da Educação, pode vir a ter a razão a prazo, eu agora acho que não o pode dizer. Neste sentido, acho que quem tem 3 meses de governação, que não teve tempo para mudar grande coisa, e que é obrigado pelo Ministério das Finanças, que por sua vez tem um contrato com uma troika internacional de quem nos fornece o dinheiro, a dizer, o meu amigo, até final do ano, não é até final de 2012 ou 2013, é até dezembro. Tem que cortar X. Permite-me só que acrescente uma coisa ao que está a dizer. É que repara, o ministro Nuno Crato, antes de aceitar ser ministro, sabia quanto é que o Ministério da Educação tinha que poupar. E digo-lhe eu, e escrevi isso no público, é possível cortar os 193 mais os 173 que estão na Troika sem fazer os disparates que estão a ser feitos. Quando me diz que ele não sabia, que teve surpresas... Aliás, eu não digo isso. Mas que não sabia, mas ele diz ele no Expresso, diz que teve surpresas todos os dias. Pode ter surpresas todos os dias porque não percebe nada daquilo, porque não sabe o que é aquilo. Porque se soubesse o que é aquilo, não tinha surpresas todos os dias. Eu não vou competir consigo porque... Mas nem isto é uma competição. Não, queremos esclarecer os ouvintes. Não é isso que eu quero dizer, vai ver que não é isso. Eu sei e reconheço que o senhor há muitos anos estuda no Ministério da Educação, eu não. Eu tenho, é privado, e tenho conhecido alguns ministros da Educação e dizem-me que é aquilo. Portanto, eu nunca lá estive. Ficam todos surpreendidos. E nunca estive o assunto a fundo. É que uma coisa é conhecer, desculpe lá, conhecer o Ministério da Educação do ponto de vista dos números, dos factos. Outra coisa é chegar lá dentro e mudar aquilo. Mas eu estive lá. Pronto. Mas um ministro que está lá e que de repente tem que sentar à mesa com... Quantos sindicatos aqui que eu tenho? 13, 14? Sim, quer dizer, tem 2 estruturas sindicais representativas e depois tem mais... Eu uma vez estava a falar com o Ministro da Educação que ele disse, não há Ministro da Educação que consiga fazer alguma coisa, e aqui era o ponto que eu gostava de chegar, não há um Ministro da Educação que consiga fazer alguma coisa porque passa o dia a falar com sindicatos e a gerir pessoas. São centenas de milhares de pessoas. Portanto, no final do dia, quando pode finalmente começar... Mas isso dizem pessoas... Roberto Carneiro, Manuel Ferreira Leite, enfim... Está a citar, acabou de citar 2 ministros da Educação que foram maus ministros da Educação. Bem, está bem. Aliás, professor, o problema é este. Pós 25 de Abril só houve, a meu entender, a minha opinião, um ministro da Educação que sabia o que estava a fazer. Mas, ouça, isso vai ao meu ponto, que o meu ponto é este. É que o Ministério da Educação, como está ingerível... Ouça, nunca fui... e, portanto, a única maneira ali, acho eu, é começar a transferir gradualmente responsabilidades para as escolas. Porque senão o que nós temos vindo é que pessoas que estudam o assunto com a maior boa vontade, com espírito de sacrifício, com tudo isso, chegam lá e aquilo é uma estrutura de tal forma pesada e uma estrutura de tal forma inerte que depois é difícil fazer grandes reformas. No entanto, deixe-me dizer-lhe que eu acho que é um bocadinho cedo, eu acho que é muito cedo, para estar a apontar o dedo.
acho que quem leva 3 meses de governação, 3 meses, melhor, desde a altura da eleição, um governo que leva 3 meses, que está confrontado com uma emergência nacional seríssima, para que as pessoas comecem a conhecer os dossiês, a discutir as coisas, a discutir com os outros parceiros ao lado, e ao fim de 3 meses estar a ditar um atestado de incompetência ou de incapacidade de resolver os problemas, aí, desculpe lá, acho que é muito cedo. Mas eu insisto num ponto. O problema tem sempre, e a economia estuda isso, e muito bem, como a pessoa sabe, tem a ver com as expectativas. Se nós temos expectativas que vá lá um Dom Sebastião de resolver o problema e que nós daqui a 1 ano ou 2 e que isto está tudo muito melhor, de facto este governo é uma fraude. Se as pessoas tiverem um bocadinho de sentido da realidade e pragmáticos e perceber que isto vai levar muitos anos a resolver, vai. E com isto termino. O problema do prazo do pagamento da troca não é nosso, é deles, é de quem nos empresta. Quem nos empresta acredita às regras. Eu, se lhe emprestar assim 1.000 euros, eu digo, não, professor, eu quero isso em 2 anos. Em 2 anos não pago, não lhe empresto. Então pronto, então aceito. Então pronto. O problema é este, é que nós não estamos em condições de ditar regras a ninguém. Ainda ontem vi, coitadinho, o António José Seguro a dizer que vai dizer à Alemanha que não sei o quê. Deve estar a brincar. Ninguém diz nada à Alemanha. Eles já que nos dizem a nós como é que querem. Bem, temos que fazer aqui um curto intervalo. É preciso depois a seguir olhar efetivamente para aquilo que podia ser feito. Voltamos já, estamos a falar de educação. Volte connosco.